Segunda parte do consultório. Recordo que vamos falar agora sobre a oftalmologia. Já sabe, se tiver alguma dúvida, alguma situação em particular, alguma questão que queira colocar ao nosso convidado, pode começar a ligar para o 225 083 204, 225 083 204. Caso não possa contactar-nos telefonicamente, deixe um e-mail em consultório@portocanal.pt. Apresento agora o nosso convidado, Dr. José Lemos. Obrigada por ter vindo. É especialista em cirurgia de catarata e refrativa na CUF Porto e Iberoftal, que é uma clínica oftalmológica em Braga. Vamos falar exatamente da cirurgia refrativa. Exato. E perguntava-lhe o que é e a quem se destina. Que pacientes é que podem usufruir dela? Muito bem. Antes de mais, boa tarde. É assim, o erro refrativo, digamos assim, é o erro mais comum na oftalmologia. Portanto, são as miopias, a hipermetropia, a presbiopia, pronto, são tudo alterações. Portanto, não estamos a falar de nada quando falamos em refrativa, poderia-se pensar que seria alguma coisa, mas estamos a falar das vulgares miopias. Exatamente. Normalmente corrigidas com óculos, eventualmente com lentes de contacto e, na realidade, uma terceira opção será a correção cirúrgica. Ora bem, a correção cirúrgica destina-se basicamente às pessoas que, por razões profissionais ou puramente lúdicas, não gostam de usar óculos e, eventualmente, não conseguem, não podem ou também não gostam de usar lentes de contacto, não é? Portanto, no fundo, conseguimos corrigir refrativamente o olho, ou seja, conseguimos anular cirurgicamente a refração que o olho tem. O mais comum em termos de pacientes mais jovens será a miopia e o astigmatismo, será esse aquele que é passível mais frequentemente da correção pela cirurgia. Todas estas patologias têm um diagnóstico cedo na vida dos doentes? Sim. Ou há algumas que aparecem mais tarde? Não, basicamente, pronto, as miopias e os astigmatismos miópicos, essencialmente, são diagnosticados bastante cedo, não é? Normalmente por volta dos 12, 13, 14 anos. Portanto, miopia, para quem não saiba, é dificuldade de visão ao longe. E astigmatismo? O astigmatismo também acaba por ser, de certa maneira, mas de uma forma diferente. Não com um impacto tão grande como o caso da miopia. Temos também as hipermetropias, que podem aparecer nas crianças. Essas são diagnosticadas ainda mais cedo. E mas o que é uma hipermetropia? A hipermetropia é o contrário. Portanto, é a existência de uma boa visão de longe e uma maior dificuldade em focar a imagem ao perto. Ora bem, esta dificuldade normalmente nas crianças não se nota porque elas conseguem espontaneamente acabar por exercitando o olho e utilizando o mecanismo de focagem ao perto, conseguem anular esta hipermetropia. O problema é que muitas vezes estão associadas a outras patologias, nomeadamente o estrabismo, mas não é esse o âmbito da nossa conversa. Basicamente, a cirurgia refrativa normalmente nunca é feita antes dos 21 anos, 21, 22 anos, exatamente porque se considera que há uma evolução natural da refração, portanto da graduação do olho, até essa idade. Em alguns casos muito específicos podem ser realizadas antes, eu diria que nunca antes dos 18, 19 anos. Até porque o olho ainda está em formação e até porque a cirurgia refrativa tem também alguns limites importantes que, quando mais novos, podem não ser tão bem diagnosticados. Portanto, assim, essencialmente, temos 3 tipos de cirurgia refrativa. Esta, dirigida aos pacientes mais jovens, até aos 35 anos, mais ou menos, 40 anos, que seria feita por laser, normalmente uma cirurgia externa. É claro que isto tem alguns limites do ponto de vista da graduação que consegue ser corrigida. Temos outra cirurgia mais invasiva, neste caso uma cirurgia intraocular, com colocação de uma lente dentro do olho, presa à íris ou por trás da íris. Este tipo de lentes são usados em miopias mais elevadas. Portanto, tem que se mexer no olho. Não, isso tem que se mexer sempre, não é? Pois, mas o laser... O laser é externo, pronto, tem essa vantagem. A outra cirurgia implica uma invasão do olho, portanto é uma cirurgia mais invasiva, mas na realidade é importante para situações de miopias mais altas, e eu vou falar só da miopia porque o astigmatismo e a correção acaba por ser mais ou menos o mesmo, e miopias mais altas e para situações em que a córnea não é uma córnea normal e é uma córnea que pode
sofrer com o laser e daí não a podemos operar, não é? Às vezes miopias mais baixas nestas circunstâncias. Estes dois tipos de cirurgia... terá que se adaptar a cirurgia ao caso específico, como é óbvio. De cada doente. Aliás, cada doente que vai ser sujeito a uma cirurgia refrativa tem que ser muito bem estudado. Um dos segredos da cirurgia refrativa não é só a sua realização, mas muito a seleção do doente, exatamente para não termos problemas. Porque nunca nos esquecemos que estamos a mexer em olhos saudáveis. No fundo, a alteração refrativa é uma variabilidade do normal, portanto, não é uma doença, não é? Como tal, temos que ter os cuidados todos para não nada correr mal. Aquilo exatamente, que para nada correr mal. Saudável, no fundo. Exatamente. Eu basicamente dividiria isto porque é importante, nestes dois tipos de cirurgia que falei, que se faz normalmente até aos 40, 45 anos, de um outro tipo, e talvez o terceiro tipo de cirurgia refrativa, que consiste na remoção do cristalino com substituição por uma lente intraocular e que se faz a partir dessa idade. E divido porquê? Porque mais ou menos aos 45 anos, 50 anos, toda a gente acaba por começar a ter dificuldade em focar a imagem ao perto. Exatamente por mau funcionamento do cristalino. Portanto, a origem não é a mesma. Não é a mesma. A origem não é a mesma. E num doente que seja imétrope, portanto que não tenha alteração refrativa nenhuma, vai apenas existir uma perda de visão de perto, ou seja, a necessidade de uns óculos para ver ao perto. E isto é importante porquê? Porque nós até aos 50 anos temos como seleção natural a escolha de uma das duas primeiras cirurgias que falei, quer o laser, quer a colocação da lente intraocular, exatamente para preservar a acomodação, ou seja, a capacidade de focagem ao perto. A partir dessa idade, como ela já está perdida, vamos realizar uma cirurgia mais definitiva, que passa então pela remoção do cristalino e colocação de uma lente intraocular na câmara posterior do olho. Portanto, é uma situação que hoje em dia se faz com alguma frequência, porque temos à nossa disposição dispositivos, lentes intraoculares, que nos permitem não só a correção da visão de longe, portanto do erro refrativo de base, mas também a correção da visão de perto, ou seja, conseguimos um leque mais alargado do ponto de vista da correção dos erros refrativos, não é? E daí essas duas escolhas diferentes. Agora, porquê é que há pessoas que não se dão bem com as lentes? Qual é aqui... Com as lentes de contacto? Há muitas razões. Primeiro, há pessoas que não toleram sequer tocar nos olhos. Portanto, uma pessoa para pôr a lente de contacto tem que tocar nos olhos. Segundo, tem a ver com o próprio fluido lacrimal que o paciente produz. Por exemplo, se tiver um olho tendencialmente mais seco, obviamente a lente de contacto vai incomodar muito mais. Terceiro tipo de trabalho, ambientes com ar-condicionado, ambientes com muito trabalho de perto, trabalho ao computador, acaba por tendencialmente secar mais o olho, a lente acaba por colar mais à córnea, entre aspas, e o doente sente mais a lente. Terceiro, a atopia, ou seja, a reação alérgica que o próprio paciente pode fazer à lente de contacto. Não nos podemos esquecer. Aos materiais da lente? Exatamente, não nos podemos esquecer que a lente de contacto é um corpo estranho, que normalmente ou produz uma alergia imediata, e esses doentes não conseguem mesmo usar lentes de contacto, ou muitas vezes permite uma tolerância bastante grande à lente de contacto durante muitos anos, mas ao fim de algum tempo começa também a dar problemas, não é? Pronto, e daí muitas vezes os pacientes nos procurarem para obter soluções mais definitivas. Para não terem que recorrer aos óculos, não é? Exatamente. Até porque, por exemplo, em miopias mais elevadas, a qualidade de visão com óculos é menor, porque a imagem se torna mais pequenina, porque a lente dos óculos tem por efeito focar a imagem no sítio correto, mas ao mesmo tempo diminui o tamanho da imagem, não é? E toda a gente já viu aqueles óculos de fundo de garrafa, não é? Pronto. Nós vemos os olhos dos míopes pequeninos, mas eles também veem a imagem pequenina e daí a qualidade não ser a mesma. Isso quem está de fora não sabe, não é? Portanto, eles também não têm a realidade na sua forma depois correta. Para eles depois já é o normal. Exatamente. Agora, a lente de contacto já permite uma correção para um tamanho normal de imagem e a cirurgia, obviamente, também, não é? Portanto, não se deve encarar esta cirurgia refrativa apenas como uma vaidade ou até mesmo como um tratamento estético, não é? Mas, de facto, é uma cirurgia que pode melhorar em muito a qualidade de vida. Não só por estarem independente de óculos, porque estou a imaginar um atleta de alta competição, etc. Se calhar há, por exemplo, desportos em que os óculos
óculos seria um obstáculo grande? São, claro, isso é óbvio, não é? E as lentes de contacto também podem vir a ser. É assim, obviamente que a pessoa vive com óculos, vive com lentes de contacto ou vive sendo operado, não é? Portanto, desse ponto de vista, a cirurgia é uma cirurgia que eu acho que não pode ser considerada puramente estética, embora também o seja, obviamente, mas não pode. Primeiro, porque permite uma qualidade de vida muito, muito superior ao doente, não é? Após a cirurgia, imagino que é um doente míope, por exemplo, 3 dioptrias, que não consegue ver mais do que a sua mesinha cabeceira, o que é acordar de manhã e conseguir ver tudo à volta imediatamente. Imagino que são as atividades ao ar livre, qualquer pessoa que gosta de fazer atividades ao ar livre, praia, piscina, esqui aquático, o que for, não estar dependente dos óculos ou das lentes de contacto, que neste caso nem sequer consegue usar, no caso dos esportes aquáticos. Portanto, isto vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida. Melhora também a qualidade de visão naqueles doentes que eu referi, altos míopes, que têm algumas deformações da imagem por efeito, e altos astigmatas também, por efeito da própria lente dos óculos, e que acabam por ter uma melhoria da qualidade de visão. Portanto, não se pode considerar a cirurgia como uma cirurgia essencial à vida do doente, mas também não se pode desvalorizar dizendo que é apenas estética. Muito bem. Agora, temos algumas imagens para visualizarmos e para ilustrar a nossa conversa de hoje. Perguntava-lhe que tipo de anestesias é que são utilizadas em cada uma das cirurgias que falou? No laser é usada uma anestesia local, portanto, mais propriamente uma anestesia tópica. Nós colocamos umas gotas de anestésico que sensibilizam totalmente o olho à dor. Obviamente o doente sente alguma pressão e sente líquido, que é um líquido que nós usamos para limpar ou lavar o olho, mas não sente dor nenhuma. Em relação às cirurgias intraoculares, a cirurgia do cristalino normalmente também é realizada com anestesia tópica, com as tais gotas. Eventualmente podemos fazer, quando introduzimos a primeira vez o bisturi ou a faca no olho, podemos introduzir também um anestésico para melhorar a anestesia do olho. Geralmente a cirurgia com lente intraocular feita em pacientes mais novos, também porque são pacientes mais novos, é feita com anestesia geral. Eu, pelo menos, já a fiz com anestesia tópica e com sedação, mas neste momento acho que é mais descansado para mim e para o paciente fazer com anestesia geral, sendo que a anestesia geral, obviamente, é uma anestesia superficial, geralmente é uma máscara laríngea, não requer um aprofundamento muito grande, porque é uma cirurgia que demora um quarto de hora a fazer, se tanto. A recuperação? A recuperação é muito rápida. Em cada uma delas também? É assim, a cirurgia, sendo bem executada, em qualquer uma delas a recuperação não está a 100% em 24 horas, mas estará a 80% ou 90%. Portanto, no dia seguinte o paciente... É um procedimento relativamente simples. Não é simples, porque o olho é um espaço pequenino, complicado de se mexer, mas obviamente que é daquelas coisas que nós hoje em dia fazemos tantas vezes que se torna simples pela quantidade de vezes que fazemos, não é? Agora, é óbvio que tem que haver muitos cuidados, não só durante a cirurgia, como após a cirurgia, durante a recuperação. Portanto, o paciente tem que ter alguns cuidados, não é? E isso prende-se sobretudo com o laser, com o LASIK, porque o paciente tem que ter bastante cuidado em não mexer no olho. Isto porque, vamos ver a seguir nas imagens que se vão mostrar, nós no início criamos uma membrana superficial, fazemos um corte superficial na córnea. Portanto, nós não chegamos a entrar no olho, mas a córnea, que é a nossa lente... Assemelha-se, para criarmos aqui uma comparação, li isto a algures, assemelha-se a, imaginemos, ter uma uva e tirar a casquinha da uva? Não. Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser mais ou menos. Pode ser. Ou pegar na cebola, naquelas camadas superficiais. Sim, é a mesma coisa, exatamente. Nós fazemos esse corte na córnea. Para quê? Para levantar e aceder ao interior da córnea, digamos assim. A córnea é um órgão compacto, é uma lente, que depois vai ser tratada, vai ser trabalhada, e vamos lhe dar o formato com o laser que queremos que ela tenha para anular a graduação que o olho tinha. Basicamente é isso que nós fazemos. Portanto, imaginem a córnea com uma lente de 42, 43 dioptrias, que é o que uma córnea normal tem, pode ter mais ou menos, mas 42, 43, para uma miopia de 3 dioptrias, o que nós vamos fazer é aplanar a córnea para a transformar numa córnea de 43 dioptrias, suponhamos, numa de 40, para corrigir a miopia que existia.
não é? Isto é feito com os doentes de olhos abertos? Claro, e os doentes, obviamente, estão de olhos abertos porque nós temos um espéculo que os mantém abertos, senão eles não conseguiam, não é? Tanto tempo, não é? Exatamente. Não é só tanto tempo, há sempre aquele reflexo quando vêm mexer em cima dos olhos, há sempre o reflexo de pestanejar, portanto, e o doente, logicamente, tem que estar, aliás, no laser, tem que estar o mais quieto possível e colaborar connosco. Não consegue fechar o olho, isso é uma preocupação de alguns doentes, como é que eu vou conseguir manter o olho aberto? Não consegue porque tem um espéculo a mantê-lo aberto, não é? E recomenda-se que se faça nos dois olhos, ao mesmo tempo? Uma cirurgia extraocular como o laser, na minha opinião, é para fazer nos dois olhos. É uma cirurgia muito segura, é uma cirurgia muito eficaz, com uma recuperação muito rápida. Não há necessidade de submetermos o paciente em dois tempos diferenciados. Aliás, nós estamos a ver, suponho eu, imagens agora do laser, estão a acabar. Estava aqui a falar consigo, não estava a prestar atenção. Já estamos na fase... Pois, eu não estava a prestar atenção, não. Estamos na fase inicial, em que se marca a córnea. Sim, estão a recomeçar o vídeo. Pronto, ok. Isto processou-se a marcação da córnea para quando for feito o corte, sabermos exatamente depois, como a córnea é transparente, onde é que fica a membrana, em que posição é que fica, não é? Isto hoje em dia não é feito assim, pelo menos por mim e pelos meus colegas, não é feito assim. Antigamente colocava-se este microqueratótomo, portanto isto era uma lâmina de alta frequência, que fixava o olho com um vácuo e depois fazia o tal corte com cerca de 100 micra de espessura. Neste momento estamos a levantar a tal membrana, como vê, assemelha-se mais à tal cebola do que propriamente à uva, e o laser é feito exatamente por baixo, ao nível do estroma. Isto permite-nos uma recuperação muito rápida, porque nós depois vamos recolocar a membrana exatamente onde ela estava, e vamos secar à volta, como iremos ver a seguir. Muito bem, portanto a membrana é recolocada novamente. E daí a importância de não deixar o doente andar a coçar os olhos nos dias a seguir, nos 2 ou 3 dias a seguir, não é? Portanto, faz parte da recuperação ter uma série de cuidados que o doutor pode passar a explicar. Essencialmente os cuidados são 3, na minha opinião. O primeiro, exatamente, não coçar os olhos, sobretudo nesta cirurgia, porque realmente a membrana não está suturada, está aderente ao olho. Temos uma ferida operatória que é uma linha, não tem sequer meio milímetro de espessura. Sim, estamos à volta, sempre a falar de coisas muito... milimétricas, para não dizer micrométricas. Estas membranas têm micrómetros, não é? Tem 100 micra, de 100, 120 micra de espessura. Aqui estamos na fase de lavagem do estroma, depois de feito o laser, e agora a secar a tal membrana depois dela colocada, está a ver? Pronto, ela fica aderente, como eu expliquei, o que significa se o doente coçasse vigorosamente os olhos, obviamente a membrana ia ficar toda torcida. Agora temos um outro Agora vídeo. Temos um outro vídeo que passa, que representa não, que é a colocação de uma lente intraocular. Portanto, isto é uma lente intraocular de fixação à íris. Nós estamos há muita gente que não gosta de ver estes. Deviam ter avisado que as pessoas suscetíveis. Não, é porque eu vou explicar. É que eu posso cometer Posso revelar que eu própria tenho miopia, não é? Pois. E uso lentes de contacto, mas dou-me muito bem com as lentes de contacto. Olha, a lente que... Mas interessa-me o tema, porque de facto, se puder ficar liberta para sempre de toda esta problemática, mas para já tenho uma miopia pequena, relativamente pequena, e mesmo ao nível do trabalho não tenho problema. Agora, deixe-me só ir explicando que esta lente, portanto, é uma lente dobrável, ela dobra à medida que vai entrando na porta de entrada. Portanto, nós fazemos uma porta de entrada portanto, no limbo corneano, de 3 milímetros, à volta disso, e introduzimos esta lente que se vai dobrar sobre si mesmo e que vai... Portanto, isto são passos que temos que dar com muito cuidado. Como vê, isto é uma cirurgia que, por nós realizarmos muito frequentemente, se torna simples, mas não é nada simples. Qualquer passo em falso pode causar hemorragias indesejáveis, etc. Depois passamos à fixação da íris, colocando aqueles... Portanto, a lente tem uns ganchinhos e nós vamos, com aquela agulhinha que está do lado esquerdo, puxar íris para encravar a lente de forma que ela fique segura sempre na mesma posição, ok? Isto permite-nos corrigir não só miopias, ou hipermetropias, como astigmatismos, porque nós podemos colocar a lente em várias direções e corrigir vários graus de astigmatismo. Do lado esquerdo já está fixa a lente, e agora vamos proceder à fixação do lado direito. Isto é uma cirurgia que Estes vídeos ilustram na perfeição, doutor. Perfeição. Melhor impossível. Isto, sendo bem executado, como eu lhe dizia, em 24 horas o doente está maravilhado, porque realmente a recuperação é muito, muito rápida.
Normalmente a inflamação é pequena, não há grande reação inflamatória, portanto a recuperação é muito rápida. Doutor, os nossos olhos, em termos de tamanho, de diâmetro, não são todos iguais, não é? Portanto, também tem que se fazer essa medição. Sim, sobretudo para determinados tipos de cirurgia. Portanto, há outra lente que nós usamos para colocação no sulco, portanto, numa parte posterior do olho à frente cristalino, em que essa medida é muito importante, a medida do white to white, ou branco a branco. Portanto, o normal anda à volta dos 11, 12 milímetros, mas há olhos mais pequenos e olhos maiores, e isso varia bastante. Não é? Nós temos mais um vídeo, vou pedir para colocarem no ar. O terceiro vídeo é o último vídeo? O terceiro vídeo é um vídeo que reflete aquilo que eu expliquei há bocadinho, ou seja, é uma cirurgia de segmento posterior, isto é uma cirurgia de catarata normal, na qual nós vamos tirar o cristalino. O cristalino é realmente o órgão que, ao estragar-se, vai dar origem às cataratas. O que é exatamente uma catarata clinicamente falando? É um cristalino estragado. O cristalino é uma segunda lente. Nós temos duas lentes no olho. Uma é a córnea e a outra é o cristalino. O cristalino serve para nós focarmos a imagem ao perto. Digamos que a córnea define, entre aspas, a graduação que o nosso olho tem, juntamente com o tamanho do olho, e o cristalino serve para nós focarmos a imagem ao perto. Portanto, o cristalino, aí é que a analogia pode funcionar. Imagino que é um termoço. Sim. Nós tiramos o interior do termoço e deixamos o saquinho, no qual metemos esta lente. Não é? Portanto, esta lente, neste caso, é uma lente tórica, porque o doente tinha um astigmatismo importante. Então, nós colocamos-la no sítio e usamos aquele aparelho que está a ver ali, que é um aparelho que está acoplado ao microscópio operatório e que nos permite alinhar a lente no sentido exatamente da correção do astigmatismo que existe para corrigir. Ela aqui não se vê provavelmente, mas tem umas marquinhas. Eu estou neste momento a rodar a lente para a posição correta, de forma a que ela fique alinhada com aquela linha, aquela marcação que está feita. Pronto, ali há pouco via um bocadinho de hemorragia. Esta é mais suscetível disso? Não, é normal. Nada. As hemorragias que existem são normalmente hemorragias por fora do olho. Dentro do olho não existem, não é? Numa cirurgia destas. São hemorragias, olha, por exemplo, as pessoas que usam durante muitos anos lentes de contacto, exatamente porque a córnea sofre um certo déficit de oxigenação, criam pequenos vasos límbicos que depois, durante estas cirurgias, ao fazer estes cortes, vão sangrar mais. A este nível, há avanços que estão a ser preparados? Isso todos os dias, não é? Todos os dias, embora sejam... O que é que vai acontecer em breve? É assim, na minha opinião, neste momento nós estamos a ver uma grande expansão da cirurgia refrativa mais tardia, portanto acima dos 50, 55 anos, exatamente este último tipo que eu mostrei, para correção não só dos erros refrativos, mas também da presbiopia, da tal vista cansada, não é? Os doentes não querem usar óculos progressivos, não se habituam, várias razões. Têm cataratas precoces, ou mais precocemente do que tinham antigamente. A cirurgia de catarata também é feita mais cedo, porque lá está, a recuperação é mais rápida do que era antigamente, as complicações são menores e os pacientes são mais exigentes, portanto, querem ficar a ver bem mais cedo e, como tal, esta cirurgia tem tido um grande incremento, digamos assim, nos últimos anos. Aqui o avanço provavelmente será no tipo de lente a utilizar. Nós, neste momento, usamos lentes multifocais difrativas, que são lentes que permitem criar 3 pontos de focagem fixo. Eu acho que uma evolução importante nesta área era se surgissem lentes acomodativas ou, mais propriamente dito, pseudo-acomodativas, que ainda não existem no mercado, que estão a ser estudadas, já existiram alguns protótipos, mas ainda nenhuma com uma ação satisfatória. São lentes que mimetizam, ou seja, simulam o funcionamento real do cristalino. Do olho humano, exatamente. No geral, os seus pacientes ficam satisfeitos? Não há grandes complicações a seguir à recuperação, uma recuperação normal? No geral não. Eu diria que as lentes que nos trazem mais problemas do ponto de vista da satisfação e insatisfação acabam por ser as lentes multifocais. Normalmente isso tem que ser resolvido antes da cirurgia, ou seja, mais uma vez temos que selecionar muito bem, nem todos os doentes estão, digamos assim, eu tenho indicação para uma cirurgia com este tipo de lentes. Nos outros dois tipos de cirurgia, normalmente, eu diria que a 95% ou mais, a satisfação é muito grande. Porquê? Porque são doentes que ficam a ver o que viam com óculos
sem nada e sem efeitos secundários praticamente nenhuns, até porque os lasers foram evoluindo com o tempo. Os primeiros lasers, já se faz laser há 20 e muitos anos, não é? Portanto, os primeiros tinham algumas complicações, como algum decréscimo na qualidade de visão à noite, algum tipo de fenómenos à noite com as luzes, glare, que hoje em dia praticamente não existem, porque o perfil da ablação, ou seja, o perfil de formatação da córnea mudou muito e esse tipo de complicações hoje em dia já os doentes praticamente não referem. Eu diria que hoje em dia talvez a complicação mais chata, entre aspas, de resolver num olho submetido a laser é o olho seco, porque o laser pode aumentar um bocadinho a incidência do olho seco, embora normalmente esse aumento seja transitório, não é? Mas é uma das coisas que nós temos. Portanto, há vários parâmetros, volto a dizer, na seleção do doente para a cirurgia refrativa, que temos de ter em atenção para escolher aquela que é melhor para o doente, ou então não escolher nenhuma, porque há doentes que infelizmente não têm condições para nenhuma. Há doentes, ainda há bem pouco tempo, era isso que ia perguntar-lhe, só para terminarmos, se há pacientes que de todo podem ter esta cirurgia como opção. É sim. Ainda há pouco tempo, como estava a dizer, tive um paciente jovem com 24 anos, uma idade já, digamos, apta para fazer este tipo de cirurgia, com um erro refrativo estável, que é também importante ter, obviamente, porque se a graduação estiver a aumentar não tem lógica operar, e que, na realidade, não tem condições para fazer laser, tem uma córnea demasiado fina, e como tal, não tem. Porquê? Porque nós, ao fazer o laser, vamos realmente alterar o formato da córnea, mas vamos também diminuir a espessura da mesma, não é? Portanto, não tem condições para fazer laser, e, espantosamente, porque ele é um alto míope, tem uma câmara anterior baixa. A câmara anterior é o espaço que está entre a íris e a córnea. Se for muito baixa, não podemos usar este tipo de lentes porque elas vão alterar o metabolismo interno do olho e há células da camada interna da córnea que começam a morrer. E são Portanto, tem a ver que com características fisiológicas anatómicas de cada olho. Não tanto com características de idade, etc. Nas características de idade tem a ver com a escolha para outro tipo de cirurgia que lhe falei há bocadinho. Muito bem. Vamos então seguir para um breve intervalo. O Dr. José Lemos vai continuar aqui connosco e vai responder às questões do público em casa. Até já!